o assunto é alimentação saudável, muita gente acredita que precisa cortar tudo que vem em embalagem. Mas será que todo alimento processado é vilão? No meio da correria do dia a dia, praticidade também faz parte da rotina. E entender o que realmente prejudica a saúde é fundamental para a gente fazer escolhas mais conscientes. Mas existe uma diferença importante entre ultraprocessados e alimentos minimamente processados. Aqueles que passam, por algum preparo industrial, mas ainda preservam qualidade nutricional. Então, para explicar para a gente sobre como identificar esses processados do bem e incluí-los na alimentação de forma equilibrada, o Viva Tarde recebe agora a nutricionista Elisa Joslin. Seja bem-vinda! Que linda! Boa tarde! Tudo bom, tudo Nutri? bem? Seja bem-vinda! Obrigada. Por favor. Preparamos Vamos lá. uma bancada para você. Ah, legal. A gente já começou falando aqui, e a Gabi falou, será que tudo que está na embalagem é ruim? Não. A gente precisa, é muito importante aprender a ler o rótulo nutricional. Não que você precisa ver todas as vezes, mas quando você não conhece ainda o alimento, é importante na primeira vez parar, olhar lá, porque muitas vezes que você acha que está fazendo uma escolha boa, às vezes não tá. Não é? É. E Nutri, a gente comentou aqui, quando a gente estava introduzindo o assunto, sobre ultraprocessados e processados. Qual é a diferença principal entre eles? Tá. Alimentos ultraprocessados, eles acrescentam substâncias nas quais não são alimentos, como por exemplo, corante, espessante, realçador de sabor, Então aí ele descaracteriza o alimento. E os alimentos processados é que eles sofreram um processo de adição natural, como sal, açúcar ou óleo. Então, basicamente, é essa a diferença. Não significa que o processado não é tão... Não, é ruim. ele é super ok. É ok. Exatamente. O que a gente tem aqui na nossa bancadinha? De dicas. Dicas. E que a gente pode ir no mercado e comprar assim, com tranquilidade e incluir na dieta, né? É importante a gente aprender, igual eu falei para vocês, a ler o rótulo nutricional. Por exemplo, eu vou pegar uma coisa bem básica aqui, que tem dois tipos de iogurte. Aqui é um iogurte natural e aqui é um iogurte adicionado. Então, este é um ultraprocessado. Este já é um alimento natural, minimamente processado. Olha. Este aqui tem apenas 2 ingredientes, Ele tem o leite e o fermento, fermentação. Aqui ele já tem corante, espessante, tem adição de amido, açúcar. Então, esse aqui passa a ser um ultraprocessado. E os nomes dos ultraprocessados são tudo diferente, né? Quando você olha a embalagem, tem um monte de trem lá que você nem sabe o que é. Melhor deixar... Gabi, você disse tudo. Se você leu o rótulo e identificou todos os alimentos, eles já são do bem. Começou a vir com os nomes que você não conhece aquela nomenclatura, eles já são ultraprocessados. O que mais temos aqui? Outra dica também geralmente acima de 5 ingredientes, ele já deixa de ser um alimento mais natural e passa a ser um alimento mais industrializado, ultraprocessado, Outra dica também importante é identificar, por exemplo, quando você for pegar no rótulo, o alimento... Quando vem a lista de ingredientes, ele vem do maior para o menor na composição. Então, por exemplo, se é um atum, o primeiro ingrediente ele tem que ser atum, não pode ser óleo, por exemplo, Porque daí ele já está também descaracterizando o alimento. E aí você tem que identificar também dessa maneira. Às vezes você vai comprar algum produto que o açúcar é o primeiro ingrediente. Sim, acontece. Exemplo, um achocolatado. Um pão achocolatado, vem o açúcar, depois vem o cacau. O cacau às vezes é o terceiro, quarto ingrediente. Tá tudo errado, então... E essa é outra dica muito importante pra gente também saber ler os rótulos, Legal. Aí aqui outros... tem a polêmica, exatamente. Óleo ou água? E aí? Quando a gente fala em óleo e água, por que nutricionista pede mais em óleo do que em água? Porque, geralmente, o peixe ele tende a ter metais pesados, como o mercúrio e também o alumínio da lata. E o óleo, ele puxa água. Então, na hora que você escorre, você também está eliminando o metal pesado. Já em água, o peixe absorve. Então, você acaba absorvendo também, ingerindo o alumínio, Então, o ideal é em óleo, de preferência. É até mais saboroso. Mais saboroso. Gostoso. É um pouco mais calórico. Mais gostoso. Aqui você tem um exemplo do tomate. Aqui é extrato de tomate. Então, por exemplo, a ideia aqui é um tomate pelado, que tem também para vender na embalagem. Por isso que é muito importante a gente ler o rótulo. E vem, às vezes, o extrato de tomate, na verdade não extrato, vem lá molho de tomate. Aí vem um monte de ingredientes na sua composição. Então, ele deixa de ser um ingrediente, um alimento e passa a ser um produto alimentício, A gente
descaracteriza, quando descaracteriza a gente muda também a nomenclatura. Aqui a pasta de amendoim e o amendoinzinho de petisco. Pasta de amendoim também é outro item que você tem que ler o rótulo. Os legais, na qual só tem amendoim na sua composição. E tem outros que tem vários outros ingredientes na composição e aí ele também descaracteriza o produto. Sim. Então a leitura do saber ler o ingrediente é muito importante. Bom, e aqui já vai ter o corante, porque já tem, né, outra corzinha. Aqui tem outros ingredientes, exatamente. Eu sempre falo assim, se você pega um ingrediente e não sabe o que tem na sua composição, ele já é duvidoso. Eu falo, quais são os ingredientes da salsicha? Ninguém vai saber falar, né? Então, assim, se você não sabe falar os ingredientes que tem naquele produto, ele já não é bacana. E a gente tem visto muito, né, nas notícias também, falando do presunto agora, né? É verdade. Foi totalmente declarado como, né, a gente já sabe que tem os alimentos, enfim, ultraprocessados. Sempre foi falado muito, mas agora ele virou o inimigo. Tá correto? Ele é o vilão mesmo? Já há bastante tempo. Engraçado que na minha época de faculdade, há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, a gente prescrevia peito de peru, por exemplo. Eu lembro disso já também. fiz muitas dietas com isso. Com peito de peru. Exatamente. E ele é um alimento riquíssimo em sódio, conservantes, então ele não é um alimento natural. E o presunto é outro. E Nutri, você consegue dar uma dica para pão? Porque Sim. pão é um sofrimento, muita gente... E é o queridinho, né? Muita gente gosta de consumir. A gente até abriu o programa falando de baguetes. E tem na hora de lá no mercado, cheio de pão de forma, né? Que a gente fala, industrializado. Você fica confuso. Fica confuso, porque também tem um monte de ingrediente. Ou você compra o que tá escrito uma coisa lá que é light, diet. Como que a gente Confunde escolhe muito. o pão? Quanto mais tempo de prateleira tem o alimento, você sabe que vai ter muito conservante. Então, ele passa a ser um produto industrializado. Pão, o ideal mesmo é o pãozinho caseiro. Você compra um pão, passou ali 5 dias, você vai olhar, ele vai começar a mofar. É verdade. É sinal que ele é um alimento ok. Agora, um pão de forma, ele vai demorar um tempo de prateleira de 30 dias para mais, né? Então, é basicamente isso. Então, eu prefiro que vá na padaria comprar o pão fresquinho. O pão de sal, você fala? O pão de sal, pão de fermentação natural. E a gente sabe que quebra galho, sim, né, na rotina nossa do dia a dia, mas ele é ultraprocessado. E aí tem essa diferença, porque tem gente que fala assim, mas eu preciso comprar um desse porque não vai dar pra comprar o outro, porque precisa ficar em casa. Aí a gente tem o light, a gente tem o que tem castanhas, que tem não sei o que, que você fala, será que isso aqui é bom? Chia, não sei o que, um monte de coisa. E tem aqueles outros mais macios, né, que fala até de outro país, os australianos, enfim. É verdade. Existe uma melhor escolha. Menos pior? Então, o que eu sugiro vocês olharem? A quantidade de ingredientes naquela composição. Então, se ele tiver... Porque tem pães que tem mais ou menos ali 7 ingredientes, tem outros que tem 20. E aí, nessa composição, já é uma maneira de você identificar, né? Outra coisa, como eu falei para vocês, primeiro ingrediente de um pão tem que ser trigo. É o primeiro ingrediente dele, Se né? for integral, tem que ser farinha integral. Farinha integral. E aí, o que muitos colocam para deixar essa maciez, gostoso? A adição de glúten. Além de ter o glúten na farinha de trigo, eles adicionam mais glúten. E ó, que a gente fica pançudo. Exatamente. Então, aí acaba prejudicando muito por isso. Podem olhar a lista de ingredientes, a maioria tem essa adição de glúten. 40%, cerca de 40% a mais. Bastante, hein? É bastante. E aí depois vem açúcar, vem os outros ingredientes. Compra seu pãozinho na padaria, fresquinho. É tão mais gostoso. Congela, daí depois na hora de comer, molha, coloca na airfryer e ó, fica quentinho, delicioso. Perfeito. Uma máquina de pão também, gente, olha, quebra um galho. Fazer o seu próprio pão. Você programa ela, deixa os ingredientes, você coloca ali 3 minutos, você jogou os ingredientes, programa, no dia seguinte você acorda. Quero. Fresquinho. Outra dica muito boa também. Adorei essa dica. Adorei. Lembrando sempre que é escolha, né? Então que a gente saiba escolher bem os alimentos, porque às vezes a gente fala assim, isso aqui tem muito glúten, não sei o que. Gente, não é que o glúten faz mal, a lactose faz mal, é a escolha, né? De repente, a frequência, tem a quantidade, o excesso, exato. enfim. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada. Volte sempre. Agradeço. Obrigada. Você de casa aproveita os contatos da Nutri, estão todos na tela. Pode fazer pergunta, ela dá um monte de dica, um monte de receitinha incrível. Eu Tudo gosto. cheirosa, viu? Cheirosa não, e saborosa. Cheirosas e saborosas e deliciosas. Tá junto, tá saborosa junto, né? e cheirosa.